Olá! Hoje vamos fazer uma análise a fundo da Emenda Constitucional 132, a grande reforma que redesenhou a tributação sobre o consumo no Brasil. A gente recebeu uma série de documentos, artigos e análises sobre o tema. Olá, pois é, e o nosso objetivo aqui é ir além do juridiquês e entender a lógica por trás da mudança. Exatamente. Nossa missão é destrinchar os pilares do novo sistema: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. A ideia é entender como o tal do IVA dual pretende acabar com a famosa guerra fiscal e quais são as novas regras do jogo. É um tema denso, né? Muito. Mas que mexe com o preço de tudo, do pãozinho ao carro. Totalmente. E para entender essa nova arquitetura, o ponto de partida é um conceito que parece ser a alma da reforma: o princípio da neutralidade. Neutralidade. Pode soar teórico, mas na prática é a tentativa de consertar uma das maiores distorções da nossa economia. A ideia é criar um imposto que não interfira nas decisões de negócio, que seja apenas um meio de arrecadar e não um fator de estratégia. Certo. Vamos começar por aí, porque essa ideia de neutralidade parece fundamental. Na prática, o que significa ter um imposto que não é neutro, como que tínhamos antes? Significa ter um sistema que incentiva decisões economicamente ruins. A guerra fiscal do ICMS é o exemplo clássico disso. Sei. O material que a gente analisou traz um caso perfeito. Imagine uma empresa que precisa decidir onde construir uma nova fábrica. A cidade A tem ótima logística, mão de obra qualificada, bons fornecedores, o lugar ideal, basicamente. Isso. E a cidade B é isolada. Tem uma infraestrutura péssima. Logicamente, a empresa iria para a cidade A. Exato. Mas, no sistema antigo, a cidade B oferecia um incentivo fiscal de ICMS tão grande que, no fim das contas, valia a pena para a empresa se instalar lá. Mesmo com todos os custos extras de transporte e ineficiência. Mesmo com tudo isso. Ou seja, o imposto estava distorcendo uma decisão de negócios. O país inteiro perdia produtividade por causa de uma competição tributária predatória entre os estados. E a neutralidade do novo sistema vem para zerar esse jogo. A ideia é que a única coisa que importe seja a eficiência, melhor mão de obra, melhor logística e não um benefício fiscal. Precisamente. E essa neutralidade é construída sobre 4 pilares que se interligam. O primeiro é o caráter nacional e o regramento uniforme. Regras iguais para todo mundo. As regras do IBS e da CBS definidas em uma única lei complementar valem para o Brasil inteiro. Acaba aquela colcha de retalhos de 27 legislações diferentes de ICMS. Isso por si só já é uma simplificação brutal. E o segundo pilar? É a bala de prata contra a guerra fiscal, a tributação no destino, o famoso princípio do destino. Isso, o imposto passa a ser devido para o estado e o município onde o produto ou serviço é consumido, não onde ele é produzido. Se a fábrica está em São Paulo, mas o consumidor está no Amazonas, o imposto é do Amazonas. Isso acaba com o incentivo para um estado dar benefício para atrair fábricas, né? Exato, porque a arrecadação não fica mais com ele. Entendi, mas me ocorre uma dúvida. Como se define o destino de um serviço digital? Se eu assisto a um serviço de streaming no celular enquanto viajo de São Paulo para o Rio, para onde vai o imposto? Essa é uma das grandes questões que a lei complementar terá que detalhar. Mas a regra geral tende a ser o domicílio do consumidor, sabe? O endereço de cobrança do cartão de crédito, por exemplo. O ponto central é tirar o foco da produção, certo? O terceiro pilar é a não cumulatividade plena, que garante que o imposto pago nas etapas anteriores vire crédito integral. E, por fim, a soma de tudo isso leva ao quarto pilar: a eliminação de distorções, criando um ambiente de competição mais justo. Uma coisa que me surpreendeu nos materiais é que, apesar de termos 2 novos impostos, o IBS e a CBS, eles são descritos como gêmeos, com uma forte identidade. Por que criar 2 impostos se eles são praticamente idênticos? Qual é a lógica política por trás disso? Essa é uma ótima pergunta e a resposta está no nosso pacto federativo. Criar um imposto único nacional, um IVOM, exigiria que União, estados e municípios abrissem mão de sua autonomia tributária. O que seria politicamente inviável.
Totalmente. A solução do IVA dual foi um meio-termo genial. A CBS fica com a União e o IBS é compartilhado por estados e municípios. Então, para o contribuinte, para a empresa, eles funcionam como uma coisa só na prática, quase. Eles compartilham as mesmas regras para quase tudo. O que é fato gerador, qual a base de cálculo, quem paga, imunidades, regimes especiais, tudo isso vai estar na mesma lei complementar. Mas tem uma exceção. A grande e crucial exceção é a alíquota. É aí que a autonomia de cada ente federativo aparece. Exatamente. A alíquota da CBS será única no país, definida pela União. Já a alíquota do IBS será a soma da alíquota do estado de destino com a do município de destino. E cada um define a sua. Cada um dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios terá a liberdade de fixar a sua própria alíquota por lei. Espera um pouco. Mais de 5.500 municípios podendo definir suas próprias alíquotas de IBS. Isso não soa como uma receita para o caos? Ou para uma nova guerra fiscal com municípios zerando alíquotas para atrair empresas? Essa era uma preocupação real durante os debates. E é por isso que a Constituição criou uma salvaguarda importante: a alíquota de referência. Certo. O Senado Federal vai fixar, por meio de uma resolução, uma alíquota padrão para o IBS. Se o município não criar sua própria lei definindo sua alíquota, Aí aplica-se essa de referência. automaticamente valerá essa alíquota de referência. Ah, então ela funciona como um piso ou um padrão para evitar tanto a inércia quanto uma canibalização fiscal. Isso. Garante que o sistema funcione e que a arrecadação global seja mantida. A autonomia existe, mas dentro de um sistema coordenado. E essa lógica de simplificar nos leva a outro ponto que as empresas comemoraram muito: a não cumulatividade plena. Sim, essa parte é fascinante. A gente sai de um modelo que gerava brigas judiciais intermináveis sobre o que dava ou não direito a crédito de ICMS. Era o inferno contábil. O sistema antigo era de créditos físicos. A empresa só podia se creditar do imposto pago sobre insumos que eram fisicamente consumidos no processo produtivo. O que gerava discussões bizantinas, né? O material de limpeza da fábrica é insumo? O software de gestão? Exato. A consultoria jurídica, cada estado dizia uma coisa. E agora? Como fica? Agora o modelo é de créditos financeiros. A regra é simples. Tudo o que a empresa adquire para suas atividades dá direito a crédito. Todas as compras. Sério, tudo. As únicas exceções são para bens e serviços de uso e consumo pessoal, como o plano de saúde do dono da empresa ou a compra do carro particular dele. É o fim de uma insegurança jurídica que se arrastava por décadas. E isso acaba com o famoso efeito cascata, de pagar imposto sobre imposto, certo? Perfeitamente. Ao garantir o crédito amplo, o sistema assegura que a tributação incida só sobre o valor que é agregado em cada etapa. Outra mudança que parece técnica, mas faz toda a diferença na transparência, é o cálculo por fora. O que isso significa no dia a dia? Significa que se a alíquota for de 27%, o imposto será exatamente 27% sobre o preço do produto. No sistema antigo, com o cálculo por dentro, o imposto estava embutido no preço que servia de base para o próprio imposto. O que na prática aumentava a alíquota real. Pois é. Agora, o que você vê é o que você paga. É mais honesto com o consumidor. Ok, então a regra geral é essa: um sistema uniforme, simples e transparente. Mas, como em toda regra no Brasil, há exceções. E os documentos que a gente analisou mostram que não são poucas. Isso não cria um risco de voltarmos à complexidade de antes? Olha, é um risco real. E o equilíbrio será um desafio constante. A própria Constituição já previu e organizou essas exceções em 3 grandes grupos para tentar manter a ordem. O primeiro são os regimes específicos. Que são para setores que não se encaixam na lógica padrão de débito e crédito. Isso. Como combustíveis, por exemplo. Certo. Combustíveis e lubrificantes terão uma cobrança monofásica, ou seja, o imposto é cobrado uma única vez, na refinaria ou na importação, com alíquotas fixas por litro. Ah, não é um percentual sobre o preço. Não. Isso simplifica a fiscalização. Serviços financeiros, seguros, planos de saúde, apostas também terão regras próprias. Faz sentido.
E o segundo grupo? São os regimes diferenciados, que na prática são descontos na alíquota padrão. É aqui que entra a política social da reforma para desonerar bens e serviços considerados essenciais. E o terceiro são os regimes favorecidos, que, pelo que eu entendi, são basicamente regimes que já existiam e que a Constituição mandou manter, tipo Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Isso mesmo, mas vale a pena a gente olhar com mais calma para os regimes diferenciados, porque eles mostram as escolhas políticas feitas. O maior destaque é a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos, que terá alíquota zero. Alíquota zero. E a Constituição traz um detalhe importante. A lei que vai definir os produtos dessa cesta precisa considerar os hábitos alimentares de cada região do país. Isso é excelente. Impede que se defina uma cesta básica com base no Sudeste e que não faz sentido para o Norte ou Nordeste. Exatamente. Além da cesta básica, outros produtos terão alíquota zero, como hortaliças, frutas, ovos e, curiosamente, automóveis para pessoas com deficiência e para taxistas. Interessante. Depois, temos uma faixa de redução de 60% na alíquota. É uma lista bem grande. O que entra aí? Então, serviços de educação e saúde, medicamentos, produtos de higiene pessoal para a população de baixa renda e produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. E, por fim, há uma faixa com redução de 30% para serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que fiscalizados por um conselho de classe. Advogados, engenheiros, arquitetos. Esses mesmos. Esse último ponto foi bem polêmico, né? Acabou sendo uma concessão para setores de serviços com forte lobby político. Sem dúvida. E há um detalhe curioso nos materiais. O ProUni, Programa de Bolsas no Ensino Superior, terá uma redução de 100%, mas esse benefício se aplica somente à CBS, só na parte federal do imposto. Isso, não se aplica ao IBS. Uma filigrana que mostra a complexidade das negociações. Toda essa lista de exceções e alíquotas reduzidas me levanta uma questão. O sistema antigo usava a seletividade para tentar fazer justiça social. Agora, parece que estamos criando uma nova seletividade. Mas a grande promessa da reforma não era outro mecanismo? O tal do cashback? É uma mudança de paradigma. A reforma, de fato, aposta mais no cashback do que na desoneração de produtos. Qual a lógica? A lógica é a seguinte: reduzir o imposto de um produto beneficia tanto o rico quanto o pobre que o consome. O cashback, por sua vez, permite devolver o imposto pago diretamente no bolso das famílias de baixa renda, tornando o sistema menos regressivo. Exato, que pesa menos para quem ganha menos. E como isso vai funcionar na prática? A lei ainda vai detalhar, mas a Constituição já garante uma coisa. A devolução do imposto será obrigatória na conta de energia elétrica e na compra de gás de cozinha para consumidores de baixa renda. Isso já está garantido. Para outros produtos, a devolução poderá ser implementada. E para o sistema funcionar de forma eficiente, outra ferramenta inteligente foi criada, o Split Payment, o pagamento dividido. Isso parece algo saído de uma fintech. Como funciona? É um mecanismo que pode ser revolucionário. Imagine que você vai a uma loja e paga R$ 127 por um produto. Se a alíquota do imposto for de 27%, o sistema de pagamento, no exato momento da transação, ele já separa o dinheiro, pode ser programado para fazer a divisão. R$ 100 vão para a conta do lojista e R$ 27 vão direto para a conta do governo. Uau! Isso praticamente acaba com a sonegação no varejo. O imposto é recolhido na fonte, no momento da venda. É um poderoso instrumento de conformidade tributária. E falando em arrecadação, com o IBS pertencendo a mais de 5.500 entes diferentes, a pergunta que fica é: quem vai administrar essa loucura? É verdade. A resposta é outra grande inovação: o Comitê Gestor do IBS. Uma peça central nessa nova arquitetura. Pelo que li, ele terá independência técnica, administrativa e financeira. A composição é paritária, né? 27 membros dos estados e DF e outros 27 dos municípios e DF. Correto, mas o mais fascinante é a engenharia política por trás do sistema de votação. As decisões dentro do comitê precisam de uma aprovação dupla. Como assim dupla? No grupo dos 27 representantes dos estados, não basta ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 14 votos.
É preciso que esses 14 votos representem somados mais de 50% da população do país. Entendi. É uma trava para evitar que um bloco de estados menos populosos imponha sua vontade sobre os mais populosos. Ou ao contrário. É um equilíbrio de forças. Exatamente. Já no grupo dos municípios, a regra é mais simples. Basta a maioria absoluta. E é importante frisar o que o comitê faz e o que ele não faz. Ele edita o regulamento, arrecada, distribui o dinheiro e julga o contencioso administrativo. Mas ele não vai fiscalizar as empresas. Não. A fiscalização e a cobrança judicial do imposto continuam sendo tarefas de cada estado e município. O comitê é um grande maestro que coordena a orquestra, mas cada ente federativo ainda é responsável pelo seu instrumento. Então, fazendo um balanço, saímos de um sistema caótico, com 27 legislações, para um modelo de IVA dual que, na teoria, é neutro, simples e transparente. A tributação no destino, a não cumulatividade plena e ferramentas como o cashback e o comitê gestor são as peças que prometem fazer essa engrenagem funcionar. A arquitetura é, sem dúvida, muito superior. Mas, para refletir, o material que analisamos aponta para o maior desafio de todos, que não está na arquitetura em si, mas na sua implementação. A transição. A transição. A mudança do sistema antigo, baseado na origem, para o novo, baseado no destino, será extremamente longa. Quão longa? A transição completa com o fim dos saldos de ICMS e a distribuição da arrecadação totalmente baseada no consumo vai se estender até 2077. 2077. Isso. São quase 50 anos de transição. Foi a solução política encontrada para evitar perdas bruscas de arrecadação para os estados produtores. 50 anos. Isso é uma vida inteira. O que significa, na prática, ter dois sistemas tributários rodando em paralelo por décadas? Que tipo de complexidade isso gera para uma empresa que está planejando um investimento hoje? Essa é a grande questão. A nova arquitetura do sistema busca uma eficiência econômica que poderia ser quase imediata, mas essa longa transição revela o tamanho da negociação política. Então a pergunta que fica para a gente pensar é: como esse longo período de convivência entre o modelo antigo e o novo vai impactar a competitividade e as decisões de investimento no Brasil nas próximas décadas? Conseguiremos colher os frutos da simplicidade enquanto ainda carregamos a complexidade do passado?